Inês, a pedir desculpa foi Instagram que terminar no live depois de 1 hora, né? Gosto de reduzir para 1 hora em vez de 4. Eu termino a live, gosto Olá. de reduzir de 4 horas para 1 hora, por isso, aquela hora chega a fim. Mas não estou continuando. Ah, Já, você sim, está eu falando? vi. Eu vi no outro dia na live que a Andrea participou, que eu acho que é duração de 1 hora, né? Sim, agora é só 1 hora. Sim. É só 1 hora, é verdade. Eu acho que eu estava a falar sobre a parte do expansor. Exato, então. Sim, então, o que o médico tinha dito da outra vez que eu tinha visto a Loca, que vinha pior, era o expansor. E eu, em termos de dor, o expansor foi o pior. E, ao mesmo tempo, tinha essa ferida nessa parte. E a outra ferida, quando estava aberta, até perguntaram-me se eu queria fazer o penso eu mesma. Eu disse que não, preferia não ver, preferia ir ao hospital sempre, porque era uma ferida tão grande, não queria ver pelo aspecto e também podia acontecer alguma coisa de eu não cuidar muito bem. Exato. E aqui nessa parte já não tinha que ver, porque era aqui nessa parte que não dava para fechar completamente. Então estava sempre a ver a ferida e estava com imensas dores. Eu até, nessa altura, quando colocaram no expansor, eu comecei a gravar vídeos para o TikTok. Agora, as pessoas que estão aqui podem ir ver no TikTok, tem muitas pessoas lá. Neste momento, 10 mil pessoas a seguirem no TikTok, porque já estou a gravar há algum tempo. Mas comecei a. Já tinha outros vídeos, depois comecei a falar desse problema porque era a minha vida. Já não podia ir trabalhar, já não podia fazer isso, já não fazer aquilo, então assim, eu vou partilhar esse processo, visto que está no fim. Porque outra coisa que eu tinha medo de partilhar antes era não ouvir mais opiniões de pessoas a darem palpites que às vezes não fazia sentido. E como já estava a fazer o tratamento, tinha mais histórias que sim, que Nós podemos tirar uma lição para um bocadinho. e inspirar outras pessoas. Para um bocadinho, sim. A tua internet cortou um bocadinho. Mas Ah, já está sim. melhor. Sim, essa parte, comecei a partilhar porque também já não conseguia ir trabalhar, não conseguia fazer outras coisas, então disse assim, eu vou partilhar com as pessoas na internet e eu procurei por tanto tempo, quem sabe essa história vai ter final feliz, duvidava às vezes, mas pronto, às vezes tinha lá a fé, então alguém vai poder ver o que aconteceu até o fim e quem sabe ter solução para esse problema. Porque eu mesma já recebi muitas vezes links ou histórias de pessoas que tinham esse problema e que estavam à procura de ajuda ou que tinham encontrado ajuda. Até a história de um menino cabo-verdiano que acho que há uns 6 anos atrás a mãe pediu ajuda na televisão de Cabo Verde para ir com ele ao Dakar para fazer o tratamento e tudo isso. E nessa época eu falei com eles porque eles a procurarem lá, eu a procurar cá, para vermos quem é que Exato. encontra primeiro, antes mesmo de começar esse tratamento. E pronto, comecei a partilhar. Só que naquela altura eu estava um pouco frágil e muitas pessoas estavam a ver a página e isso, então fiquei um pouco assustada, privei. Era privado, deixei aberto, depois estava mais sensível, então voltei a privar a página. Só que continuei a fazer o tratamento e voltei a abrir a página e comecei a partilhar essa parte de estava a fazer o tratamento e a maior parte das pessoas ficam chocadas quando vêm e mostram-se, né, que a cicatriz era muito grande, mas o que é isso, mas o que é isso? E eu respondia sempre, mas sempre dizia assim, mas está a acabar. Porque eu também, antes, tinha dias que saía sem o lenço e sem me importar tanto, mas a maior parte do tempo eu me importava, então não queria que as pessoas me vissem, ou se sentissem, o que é isso, assim, o cara a fugir, eu então muita pena. Então, Exato. já basta as pessoas que me conhecem, né? Né? É E, verdade. mas essa parte do tratamento foi muito complicada. Até tenho mais vídeos que eu gravei, que eu estava muito abalada mesmo, porque estava com imensas dores aqui, estava com a cicatriz aqui aberta, fiquei de mau humor. Outra coisa que eu acho que alterou muito, e com a minha psicóloga, ela depois confirmou isso,
disse-me, e eu disse que eu já tinha pensado nisso, que essa parte do sofrimento tira a pessoa tanto da sua zona de conforto, tanto da sua paz, que acaba por gerar um pouco de raiva, de eu não aguento mais, né? Eu não tenho paciência, ou seja, eu estou a aguentar tudo que eu posso com a doença, não posso aguentar mais nada, porque isso já está a acabar comigo, já está a tirar toda a energia. E desde que eu coloquei expansor, desde o tratamento antes, mas desde que eu coloquei expansor, eu acho que aconteceu isso de ficar mais assim, mais assim, com raiva mesmo. Cheguei a ficar muito mal por causa disso. E a minha cabeça no último ano ficou muito pior, porque quando já estava com o expansor, voltei para Portugal, ia para o hospital 2 vezes por semana, tinha 2 botões por baixo da pele, que era por onde tinham que injetar. Os médicos colocavam uma pomada de anestesia local de um lado e do outro e levavam a agulhar com o líquido para encher o expansor. E quando espetavam, era uma agulhada, sempre uma dor ali. Eu até às vezes estava com o corpo assim, o médico até às vezes dizia assim, calma, mas eu já estava. Porque eu, quando era criança, era tão medrosa, eu fugia de injeção, era a pessoa que dizia assim, espera. Não queria tomar injeção, não conseguia engolir remédios e cheguei nesse ponto de todas as semanas e cada vez que enchia o expansor, eu teve uma vez que eu tentei vestir o casaco, coloquei assim um braço, depois fui colocar outro, doeu-me aqui imenso, porque a pele ainda estava a se acostumar com o novo tamanho, com o líquido que tinha entrado. E comecei a pedir aos médicos para me ajudarem, tinha que colocar os braços assim para baixo e eles subiam o casaco, porque estava também pesado aqui. E começou. E o objetivo era ter 700 mililitros de cada lado, aqui por cima das mamas, nessa parte. E pronto, fiquei a ir ao hospital. Outra coisa que também tive que aprender, aprendi lá no hospital, explicaram-me e depois tinha que aplicar em casa, 2 injeções, uma é o Mira, outra é Metrotatisato, eu sempre digo esse nome diferente. Tinha que aplicar eu mesma 1 vez por semana nas pernas. E a primeira vez que eu apliquei sozinha, estava sozinha no hotel quando fiquei sozinha, não correu bem. Limpei, como a senhora tinha dito, peguei a parte ali, tinha que fazer assim, para injetar aquilo e fazer. Até tenho vídeos no dia que a senhora explicou, eu estou animada, já aprendi, afinal no dia de aplicar não correu bem. Apliquei, acionei aquilo, mas não chegou a entrar completamente. E quando tirei a agulha, saiu o líquido para fora. E eu fiquei assustada, porque disse assim, não sei a quantidade que entrou, não sei se eu devo aplicar uma nova. Se eu aplicar uma nova, será a mais? Depois a tia Maria estava cá, falei com ela, ela veio e fomos ao hospital, depois explicaram outra vez. E eu tive, da primeira vez com a ferida e já estava a aplicar a injeção, tinha que aplicar todas as semanas durante 3 meses. Da segunda vez, a mesma coisa. E da segunda vez foi quando colocaram um expansor. Quando voltei para Portugal, estava a fazer o penso aqui nessa parte que estava aberta, ia encher os expansores. E aconteceu da cicatriz inflamar novamente. Já não tinha aquela loca, mas do outro lado inflamou uma loca pequena, perto do expansor. E quando fui à urgência, e lá na urgência também já fui imensas vezes sem conta, o médico disse-me do perigo e que estava muito perto do expansor e que se chegasse no expansor tinham que tirar tudo. E eu pensei assim, a meio... Mas isso tudo foi lá, né? Aí onde Sim. dá? Não, quando eu fiquei no dia 29 de novembro até o dia 27 de dezembro, só tinham enchido 2 vezes. Quando voltei para Portugal, continuei lá. E no mês de fevereiro inflamou. Então continuei a encher no mês de janeiro, início de fevereiro, e inflamou. Então tive que ficar internada. Explicaram-me tudo isso. Eu fiquei logo assustada. Como? Em Portugal. Sim, em Portugal. Fiquei logo assustada porque eu só pensava assim, eu já tinha sofrido o que eu sofri no mês de dezembro, quando colocaram as expansor. Se tirarem agora, vou ter essa pele que não vai dar para fazer o que é suposto e
se abortarem o plano agora, vão ter que colocar novamente. E eu fiquei a pensar na dor de ter que fazer isso novamente. Fiquei muito assustada. Até no hospital eu tive reações assim de raiva, de não querer falar. E quando falava, falava com muita raiva, muito mal, porque eu já estava a sofrer, já estava disposta a fazer o que tinham dito. Por que que estava a correr mal? Por que que eu tinha que ficar internada novamente? Por que que tinha esse risco de tirarem tudo antes do tempo? Porque tinha ainda muitos meses até completar os mililitros suficientes de cada lado. Então, lá no hospital eu já tive uma reação assim muito mal mesmo. Uma vez o médico até disse assim, que eu estava tão chateada que eu era capaz de bater em alguém. Ele disse assim, nem é chateada, é triste, porque tudo isso já tinha todo o histórico lá. O início aqui na Holanda, já tinha o expansor, já tinha a ferida, ainda nem estava completamente cicatrizada, e ainda estava a inflamar, mas como assim? E teve situações que eu disse assim, Deus, eu já posso descansar, não aguento mais, não aguento mais. E aí chorava e dizia assim, eu não aguento mais, não aguento mais. Sempre aqui. E muitas pessoas, quando eu conto uma parte da história, dizem assim, tu és muito forte, tu és muito... Eu digo assim, a mim está forte, a mim fronta. Coitada. Não, eu estou aqui a Agora em tentar ouvir, crioulo, eu não sentir sou forte, isso... a frustração e a dor. Sim, aconteceu comigo. É uma coisa assim, já estava ali, já estava mesmo a ultrapassar o limite. Eu disse assim, eu não aguento mais. E mesmo aqui na Holanda, teve uma situação antes da primeira vez quando eu vim, que depois com essa ferida aberta, o meu pai voltou e eu fiquei cá um tempo sozinha antes de voltar para Portugal. E também veio essa parte da solidão, de estar sozinha, de ter que fazer as consultas, de ter isso, ter aquilo. E eu comecei a pensar assim, vale a pena, vale a pena, vale a pena, ou seja, qual é a alternativa? Tenho que aguentar, porque senão o quê, né? Qual é o pensamento de fazer coisas erradas? E eu comecei a pensar, e nesse dia que eu pensei, tipo, vale a pena, eu chorei muito, como se fosse assim, está a vir essa tentação de fazer alguma coisa, está a vir essa Aquela tentação, voz, né? sim. E depois eu tinha a oportunidade, estava sozinha, Sozinha, exato. ninguém para me impedir. Eu até uma vez eu brinquei, acho que estava a falar com o Samir e disse assim, agora já percebi por que que os hotéis não dá para abrir muito bem a janela. Dá para abrir assim 4 dedos, só para entrar um bocadinho dá, não dá para abrir completamente, Deus me livre. Mas eu chorei imenso, uma tentação mesmo assim, não estou a aguentar. E mesmo lá, quando voltei para Portugal, num dia também que eu chorei imenso lá com a médica, eu disse assim, mas o que é que vai acontecer? Está tão mal, tão mal, tão mal, que eu já não estou a ver, porque a ferida parecia que não ia cicatrizar. Ia sempre ao hospital. Nem sabia ainda como é que ia ser a dor dos expansores, mas tudo ficou demais para mim. Eu acho que não, esse problema já devia ter acabado há muito tempo, porque levou uma loucura. Mas a situação ainda teve outras partes piores. Continuando, eu fiquei lá internada, depois o médico, eles falaram com o médico aqui da Holanda, e ele disse que eu tinha que fazer um antibiótico que era uma vez por dia. E nessa situação eu podia ficar internada em casa. O médico lá perguntou-me se eu queria ir para casa, eu disse sim, porque em casa era em casa, né? E iam lá dar-me o antibiótico uma vez por dia. E começaram a aplicar o antibiótico nos braços, as veias começaram a falhar, tiveram que pôr na barriga. Tiveram que pôr na barriga, mas na barriga nem é na veia, é na gordura da barriga. E doía mais para entrar. E sempre ficava com inchaço, depois é que aquilo diluía e ficava bem, digamos assim. Mas eu tinha momentos que eu pensava na minha vida como aqueles filmes muito tristes que alguém vê e que no fim chora muito. Eu às vezes nem queria pensar isso, mas era assim, se fosse um filme, era um drama daqueles que as pessoas tinham uma doença e lutavam com a doença por muito tempo. E é E isso que eu as pessoas fiquei, estão a sentir aqui, Ludmila. Não sei se tens tá? visto, se tens estado a ver os comentários, mas é isso que toda a gente está a sentir aqui, a ouvir-te. As Pois, primas e toda a gente que segue estão aqui sempre a dizer tu és muito forte. Isto é uma história de força. Tu és muito corajosa, tu és muito forte. Estão todos aqui a não, como eu sentir-te disse em mesmo. crioulo e volto a dizer, a mim fronta. Tipo, eu não tinha por onde fugir, porque a alternativa era mesmo
desistir de tudo e descansar. Mas eu sempre pedi a Deus para não me deixar enlouquecer, ou seja, não fazer nenhuma loucura, e ao mesmo tempo para não ficar pior. Só que quando começou a ficar pior, eu fiquei muito desesperada. E teve momentos ainda piores do que isso. Eu fiquei internada em casa, passei meu aniversário internada em casa, mas pronto, comemorei e tudo mais. E continuei a ir ao hospital. Depois já era levada para o hospital para encher os expansores, porque a inflamação foi controlada. A cicatriz da virilha também cicatrizou. E eu até nessa altura voltei a falar com o médico se podia tomar aquela injeção. Porque como a cicatriz tinha cicatrizado, se eu tomasse a injeção, não tinha que fazer aquela cirurgia novamente. Porque quando eu voltei para Portugal, numa das consultas com a minha psicóloga, quando eu estava a descrever o que eu tinha sentido ao ver a ferida aberta, eu estava a falar e assim, com a voz a tremer, de tanto sofrimento, nem, não chorei, mas a voz assim a tremer, tipo, foi tão forte que eu disse assim, nunca mais eu vou deixar isso acontecer, não vão me tirar mais para deixar aberto. E eu estava mesmo a pensar dessa forma, não quero mais isso, como é que deixa uma ferida aberta assim, já tinha visto aqui e ali, e a pensar, se isso voltar a crescer, vão ter que fazer a mesma coisa, mas felizmente dessa vez não foi. Não está nada aberto, graças a Deus. É verdade. E sim, depois continuei a ir ao hospital, mesmo internada, fazia antibiótico e ia ao hospital. Depois deixei de estar internada, mas ia ao hospital por mim mesma e fazia o enchimento. E começou a pesar. E do lado direito, aqui, começou a necrosar a pele. Primeiro começou a esticar muito e as veias começaram a aparecer. E a médica, até uma vez eu coloquei nas redes sociais, assim, eu já estava tão cansada, porque a médica disse assim que estava muito mal, que era melhor não encher deste lado, porque estava ao ponto de abrir. E eu até pensei assim, como está ao ponto de abrir, mas ainda não está no tamanho certo, ficava sempre com esse medo, porque eu já estava ali no meio do mar, tinha que ir a algum lado, tinha que ter um fim, tipo, não era pele suficiente, mas também não dava para encher. E aquilo estava a pesar. Depois falaram com o médico e disseram que era para fazer só mais alguns enchimentos deste lado e continuar do outro, que iam aproveitar melhor essa pele do lado esquerdo com mais líquido dentro. Depois, quando continuei a fazer e a pele continuou a necrosar, e eu, quando vi aquilo, eu ficava assim, mas o corpo já está diferente, aquilo já está assim a ficar escuro, e fiquei com muito medo. E a previsão era para vir antes de agosto, mas depois comecei a pensar, eu às vezes eu penso umas coisas acabam por ser mesmo assim. Eu disse assim, mas agora vai ter a altura das férias, será que eu vou a tempo, vou no tempo previsto? E não vim antes de agosto. Eu até, depois de não ter que fazer mais enchimentos, já estava com o tamanho completo, de um lado e do outro, já tinha parado. Mandei imensas mensagens à médica, mandava fotos e dizia assim, está a ficar cada vez mais escuro, está a ficar assim, está a ficar... E depois os médicos lá diziam assim, mas eles cá têm que chamar novamente. E fiquei à espera. E aconteceu uma coisa que não devia, que abriu aonde a pele estava mais escura. E o expansor começou a aparecer. E voltei a ir ao hospital para fazer o penso no expansor, porque tinha que aguentar, tinha que ter a pele para não ceder. E passaram um tempo, mandaram-me a data para vir para a Holanda, até pensei que seria a data da cirurgia, porque no mês de novembro cheguei no dia 29, depois no dia 30 eu fui operar. Mas dessa vez vim para a Holanda, dessa vez no verão. No mês de agosto, mas a cirurgia estava marcada para setembro e eu já estava com dor todos os dias porque a pele já estava a abrir. E eu já via os pontos, também já me fazia confusão de ver aquilo ali de frente. E eu comecei a ficar um pouco desesperada, a Samira também, e falámos com o médico, mostramos, dissemos assim, já está a abrir, e eu estou com dores, não conseguia dormir direito. Depois o médico disse assim, mas a cirurgia está marcada, para essa data vamos tentar antecipar um pouco. E foi antecipar, acho que só uma semana da data. Acho que eu cheguei no dia 18,
a cirurgia estava marcada para o dia 23 de setembro e foi antecipada só para o dia 15 de setembro. Então tinha que esperar quase um mês. E nesse um mês o que aconteceu? O expansor saiu de um lado. Meu Deus. Meu Deus. Saiu. E eu nesse dia também foi mais um dia daqueles para esquecer, porque estava com imensas dores. Eu até, a Samira disse assim, vamos para o hospital. Eu disse assim, mas eu acho que eles não me vão atender, porque nós já falamos desse problema e ir lá sem uma data, sem uma consulta marcada, acho que não. Liguei, depois pediram para eu ir e eu fui. E na hora que a médica estava a tirar o adesivo, começou a sair. Eu senti que estava a sair. Depois eu comecei a chorar, e disse assim, mas não pode sair, não pode sair, porque tinha que usar aquela pele. Não podia sair antes do tempo. Eu estava com a minha dor, mas tinha que segurar. Depois a Samira também começou a passar mal. Eu disse assim, meu Deus, uma pessoa mais fraca que a outra. Mas disseram para ela sair da sala e a médica disse assim, isso já está fora, não é que está a sair, isso já está fora, vai ter que ficar mesmo. E foi lá, Depois né? eu disse, Na Holanda. sim, na Holanda. Depois eu nesse dia chorei muito, muito, muito desesperada, porque não só da dor do momento, mas a pensar o que ia acontecer depois. Depois a médica disse assim, temos que tirar. Eu até fiquei assim, mas o meu corpo, como é que vai ficar o meu corpo? E então eu tenho um sinal aqui mais para baixo que não devia. O telefone ali. E então, nesse dia saímos lá do hospital, eu chorava assim no meio da rua. Chorava mesmo. Não, fiquei desesperada. Nesse dia eu fiquei desesperada. Desde então eu fiquei assim de cama a pensar o que vai acontecer. Eu ficava mesmo por que eu tinha sofrido tanto para depois não aguentar a ter cirurgia. E depois, o que ia acontecer com o meu corpo? Porque a parte estética também conta. Mesmo essa cicatriz da virilha, o É que me muito afetou muito. importante para Sim, a o que me autoestima da afetou. pessoa, para o teu estado mental, né? Sim, sim. E essa da virilha, o que me deixou muito chateada ao longo desses anos, porque foi crescer uma cicatriz ali que não devia. E agora que essa parte, eu ficava pensando, mas como é que vão fechar tudo? Como é que vai ficar o meu corpo? Como é que... Tudo isso. Muito, muito desesperada. Mas pronto, eu depois fiquei nos dias seguintes muito mal, ficava de cama, ficava assim a chorar, tipo, meu Deus, o que é isso? Né? Tinha que, tinha que esperar até a data. E fomos a uma consulta com o médico até disse assim, isso aconteceu, não devia ter acontecido, assim, com muito receio. Agora vamos fazer uma cirurgia. Ela até fez assim um desenho ali, disse assim, agora temos que mexer aqui mais embaixo para ver como é que fechamos tudo, isso tudo. Mas ele, no fim da consulta, disse assim, há risco de hemorragia. E eu fiquei, Meu Deus do céu. Mas, Ludmila, tu estiveste aí, eu estou a imaginar, tu estiveste aí sempre em sobressaltos, não é? Porque é uma coisa atrás da outra. É um acontecimento atrás da outra e isso leva ao comentário assustador e outra vez um acontecimento e outro comentário. Meu Deus, como é que tu exato. conseguiste aguentar isso tudo? Eu fiquei Mas assim, eu acho, eu agora, nos últimos tempos, eu até vou, no fim, complementar, que eu acho que realmente agora estou mais forte e também um pouco mais aliviada depois de acabar tudo, mas só tirei a lição no fim, porque durante esse tempo todo eu estava só assustada, 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 assustada. E depois também ficou de formar, porque um peito estava muito grande, maior do que a minha mama, e o outro já estava num tamanho normal. E essa pele, como murchou, não dava para utilizar. E eles cá também, até o tratamento é um pouco diferente, mas eu tinha que fazer o penso aqui. Nessa parte nem me deram a alternativa de fazer no hospital. Então tinha que tirar o penso e via o buraco. Eu até disse assim, eu não quero ver. Eu sempre disse, eu não quero ver. Eu não quero tomar a injeção sozinha, não quero, não quero. Mas pronto, depois tinha que fazer, tinha que fazer. E essa parte, outra parte que eu depois vou complementar também, que é, comecei a estudar mais sobre autoconhecimento, psicologia humana, essas coisas, para ver se me ajudava um pouco. E uma coisa que dizem, como eu cheguei nesse estado de sentir raiva, isso que é, quando alguém está fora da sua zona de conforto e passa por muita coisa, tem tendência a isso. Tem tendência a ficar assim. No outro dia eu vi um recorte de uma entrevista da Judite Teixeira, que é jornalista em Portugal.
que ela perdeu o filho, o único filho que morreu afogado, isso tudo. E ela até disse que 5 anos depois o filho morreu, passaram 5 anos que ela teve um comportamento completamente diferente do que ela tinha antes. E os amigos começaram a dizer que ela estava diferente, que ela estava diferente, que ela estava diferente. Porque eu acho, o sofrimento para qualquer pessoa deixa a pessoa fora de si, fora de si. Mas pronto. Essa parte ficou até o dia da cirurgia. Depois, eu comecei a ver mais essas coisas. Também montava puzzles aqui para me distrair. Das 3 vezes, sempre montei puzzle de 1000 peças, colocava e ficava o dia todo ali a montar, a ouvir podcast, a ver essas coisas de autoconhecimento. E pronto, passava o tempo. Mas no dia da cirurgia, eu fui calma. Ele disse assim, o que tiver que acontecer, acontecerá. Tipo, esse sofrimento vai acabar, de uma forma ou outra, vai acabar hoje. Eu fui calma para a cirurgia. E aconteceu, depois fizeram a cirurgia, correu bem, apesar do que aconteceu, mas subiram a pele, conseguiram fechar tudo. Só que eu tinha um pouco de medo de ver como é que tinha ficado a parte estética. Mas antes desse medo, quando eu acordei da cirurgia, eu senti uma gratidão, assim, eu não sei, apesar de tudo, eu acho que era o alívio, tipo, acabou, essa parte do sofrimento acabou. Uma gratidão, e eu até já comentei com várias pessoas, eu acho que foi tipo Deus a dizer assim, eu estou aqui um bocado, eu não sei se agora estou a iludir-me novamente, mas senti gratidão, Não, mesmo não é depois ilusão, de não é saber ilusão tudo. tua. É mesmo Deus estando aí a dizer. É para te mostrar que eu sempre estive contigo. Tiveste momentos, né? Foste abaixo, mas eu sei que tiveste fé e eu também estive aqui contigo, né? É uma história Sim, de força mesmo, de fé. E bom que sim. realizaste, né, no fim. Mas continua, não quero estar a interromper muito. Sim, eu até sobre essa palavra gratidão, eu muitas vezes tenho essas conversas de sentir gratidão, e digo assim, alguém quando fala gratidão, ou alguma forma de agradecimento, em que língua for, em crioulo, em português, em inglês, tem que sentir realmente. Porque se eu tiver a sofrer ou não tiver a sentir uma coisa e dizer assim, obrigada, se eu não estou a sentir, não vem de dentro, não importa, porque a linguagem é só códigos, tem que sentir o que eu estou a dizer. E eu nesse dia eu senti mesmo gratidão, eu fiquei assim, acabou, eu só dizia assim, acabou. Mas estava com medo de ver como é que tinha ficado. E até perguntei para as minhas irmãs, como é que ficou isso? Porque tinha medo por causa do que aconteceu de mal. E elas disseram assim, essa parte ficou bem, a outra parte é que está assim mais repuxada, mas tudo vai correr bem. Só que elas estavam a mentir. Estavam a mentir para mim, para eu me sentir melhor. Porque eu até agora vou contar essa parte. Eu perguntei a Janice se eu podia contar. Teve toda essa situação no hospital. Quando eu vi depois, fiquei muito assustada. Estava ainda com dores também. Tinha depois passado pelo processo da braquiterapia, fui levada na maca para outra sala, para outro andar, para fazer esse tratamento. O tratamento em si não doía muito, mas eu sentia muitas dores nas costas. Eu acho que foi o efeito contrário de quando colocaram o expansor, depois quando tiraram o expansor. Sentia muitas dores e depois fui para casa, fui para o hotel. Estava com a Samira e a Janice dessa vez. E a Samira teve a brilhante ideia de comentar assim com a Janice. Eu estava deitada, a Janice também, ela estava de pé e disse assim, Janice, bem que podias tomar essa dor da Ludmilla. A Janice, muito assustada, disse assim, isso também não, isso também não, isso também não. E Coitada, eu, muita dor, né? Porque viram a tua dor, é por isso ficaram assustadas. exato, eu até disse assim, mas estão a ver que hipocrisia, estão a querer dizer, não fica assim, Ludmilla, tudo passa, não, mas só de imaginar, a Janice, depois eu disse assim, eu não a culpo, tipo, ninguém quer isso, porque o que eu estava a ver e a sentir era demais. Outra coisa é que, como subiram essa pele, eu às vezes passava a mão aqui e sentia uma coisa estranha, diferente, agora já não sinto, tá normal. Essa pele foi puxada para cima, mas não tenho a mesma sensação que eu tinha antes, mas aqui o pescoço estava mais preso e eu tinha muito medo disso. E eu até comentei comigo, disse assim, será que eu vou conseguir virar a cabeça normalmente? Será que eu vou conseguir conduzir outra vez? Será que eu vou conseguir ter uma vida normal? E agora está melhor. Não está como um pescoço normal, mas
tem muito mais flexibilidade e tem que fazer fisioterapia. Mas essa reação, eu até já contei a outras pessoas e agora eu conto e dou gargalhadas, mas nesse dia eu disse assim, estão aqui a tentar animar-me como qualquer pessoa, mas quem está de fora também está cheio de medo. Tipo, meu Deus, como é que ela está a aguentar isso? E depois eu disse a Irene, disse assim, eu nem sei como é que estavas a aguentar, porque estava assim. E elas choraram também quando viram, tipo, estava demais, demais. Eu, como eu disse, a mim fronte. Não foi por força, não foi por força, foi mesmo, não, demais, É. demais tudo Mas, isso. Ludmila, não acreditas? Quer dizer, tu alguma vez pensaste? Porque eu penso assim, então eu tento perguntar a alguém. Eu falo muito com a Nena, ela sabe como é que eu penso. Hum, eu penso muito nisso, então às vezes tento perceber se está-se a passar alguma coisa com alguém, como passou-se contigo. Eu digo passou-se porque, graças a Deus, já está quase passado, né? Está quase a ficar no passado. Tu alguma vez paraste para pensar assim, tudo bem, porque já houve momentos que tu questionaste, né? Porque eu, né? Isso tudo. Mas alguma vez paraste para pensar assim, ok, eu estou a passar por isso, mas eu acredito que Deus está-me a fazer passar por isso, porque algo melhor está para vir através disso, depois disso. Alguma vez pensaste nisso? Eu sigo algumas pessoas que têm algum tipo de problema físico nas redes sociais. E há uma jovem brasileira que se chama Paola, que ela foi atropelada quando tinha 17 anos, acho, e ela perdeu uma perna, assim, completamente, e ela até usa prótese, assim, colorida e tal. E eu já comentei o caso dela algumas vezes porque ela diz que quando acordou da cirurgia e a mãe foi falar com ela e contou-lhe que ela tinha perdido a perna, que ela pensou assim, ainda bem que foi só a perna. E eu, naquela altura, já estava com problema de saúde e tudo mais. Eu pensei assim, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Mas eu acho que a pessoa, se calhar, ganha essa capacidade. Como nessa situação de depois da cirurgia sentir essa gratidão, mas foi sincero de sentir isso, foi naquele momento. Porque eu antes, e por muitas vezes, eu não via sentido. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, que quando alguém sofre por alguma coisa, ou passa por um momento difícil, acaba por se tornar uma pessoa melhor. Mas eu tenho outra teoria, que é, se uma pessoa sofre demais, tem a tendência a ficar uma pessoa pior. Tem a tendência a não achar mais graça em nada, a ficar revoltada. E eu sempre tive medo disso, de ficar revoltada, de não achar graça. E eu até agora, depois dessa parte do tratamento, e no ano passado, quando eu fiz as fotografias e senti-me mais calma isso, estou um pouco melhor, mas ainda assim há vestígios de sentir essa raiva às vezes, de passar por isso. Mas hoje eu consigo ver, quando naquele dia acordei e senti essa paz inexplicável, porque ainda estava com dores e tinha que fazer tudo aquilo, eu disse assim, se calhar Deus nos mostra no momento certo. Quando eu via essa Paola falar sobre isso, e ela até tem instituto e ajuda outras pessoas, e ela fala abertamente, mostra a perna dela, e tem canal no YouTube, e fala, e vive uma vida normal, ela até tem várias próteses, faz corridas, e faz intercâmbio, faz isso, ou seja, uma vida normal de jovem, assim, Só mas eu que, antes não via dessa forma, eu só via como uma forma de sofrimento, era sofrimento, por que que eu estou a passar por isso, visto que na minha família já temos esse caso, que a minha mãe já tinha tido um problema e eu ainda estava, durante esses anos todos, a sofrer com isso. Mas hoje em dia, até fico a pensar, agora que eu tenho partilhado nas redes sociais e está a ter um final feliz, finalmente, penso assim, se calhar de alguma forma, se conseguir ajudar alguém, pelo menos não foi em vão. E eu tive esse é isso que eu sentimento. ia dizer. Sim, eu tive um bocado esse sentimento quando estava a sair do hospital, depois dessa parte da cirurgia, estava assim, com um bocadinho de raiva por causa do aspecto, porque também tive oscilações, tive gratidão, depois senti raiva, muitas coisas assim. Mas ele disse assim, essa história não vai ficar só por isso, eu tenho que alertar mais pessoas, tenho que contar desse tratamento, pelo menos essa parte que eu estou a ver agora, para alguém chegar no tratamento antes, porque às vezes eu fico a pensar, se aos 16 anos tivesse feito esse tratamento, se qualquer outra coisa tivesse resultado, porque foram muitos anos, então, desta fotografia para agora, foram muitas idas ao hospital, muitas coisas, e
Hoje eu tento pensar nisso, se calhar não foi em vão. E muitas pessoas já me falaram sobre isso e eu até comento que eu escrevo no meu computador sobre Não foi em vão. todo esse processo e as pessoas dizem assim, isso ainda vai dar um livro, isso ainda... Eu vou Mas ainda te assim, dizer, termina que eu vou te dizer o que é que eu estou a prever para ti. que Eu não seja sou muito... médium, não é nada disso. Quando eu digo prever, não estou a falar de médium. O que eu acho, porque eu sou uma pessoa de muita fé também. O que eu acho. Queres que eu te diga ou queres continuar primeiro? Diz, diz. Eu acho. Há pessoas que não vão entender, se calhar porque estão no nível de fé assim, um bocadinho mais baixo, né? Não estou a desprezar, pessoal, a vossa fé, não é isso. Porque sabem que há níveis de fé, há pessoas que estão mais, né, dentro da igreja, rezam muito e têm, e eu não sou assim, tá? Mas eu acredito muito em Deus, tenho muita fé. Então, eu acho, Ludmila, que o que Deus tem para ti, Deus está a usar-te como um mecanismo, como uma pessoa que vai guiar todos aqueles que estão a passar por o que tu passaste. E ele fez-te ter isso tudo, todas essas complicações, todas essas cirurgias, que é para tu teres a noção do que é que vais falar. E digo-te uma coisa: tu ganhaste tanto conhecimento com tudo isso que passou contigo. Tens tanta experiência, ganhaste muita maturidade. Só tens 29 anos, quer dizer, 39. Vou brincar. Tens 29 anos e falas como alguém que já tem knowledge de 50 anos ou mais. A sério. Falas muito bem, tens uma inteligência, ganhaste tanta experiência com essa doença. Eu acho que, para além do livro, que estás a escrever o livro que disseste, né? Eu escrevo Para, as minhas ideias no computador e muitas pessoas, quando eu comento, dizem isso, que ainda vai dar um livro, ainda vai dar um livro. Que vai, não eu só tenho a o de certeza. escrever, sim, não só de escrever a parte técnica do tratamento, mas também muitas vezes como é que eu me senti. Muitas vezes, a maior parte das vezes, eu me senti mal e muitas vezes ficava quieta, não dizia assim, mas eu estava assim, a sofrer, tipo, porquê? Porque e na minha cabeça, quando estava com dores, era sempre isso, mas porquê? Porquê? Ia sofrer, e assim, mas às vezes eu até pensava, a ciência está tão avançada, por exemplo, um cancro agora já tem tratamento, quando não é já num estado tão avançado, por que que a cicatriz estava a levar-me àquele estado? É isso, Ludmila. Eu não acredito em acidentes. Quando eu digo não acredito em acidentes, quero dizer nada acontece por acaso. Nós somos escolhidos para que algo entre na nossa vida, tanto doença que, infelizmente, a gente diz infelizmente porque a nossa natureza humana não foi desenhada, né, para nós lidarmos com doença. Tanto é que a doença pode nos tirar a vida, né, pode levar à morte e mexe com o nosso psicológico, como chegou a mexer contigo, né? Mas eu acho que Deus tem um propósito muito grande para ti. Tu vais ser o veículo de tantas outras pessoas que estão a passar pelo mesmo problema e porque Deus ama-nos muito, todos nós, Ele não quer que os outros passem. Então tu foste a escolhida, que é para tu passares essas experiências todas e encaminhares para que o deles não chegue a esse ponto, para perceber? Para não chegar a esse, o tamanho do sofrimento que tu tiveste. Eu acho que tem aí um propósito muito grande. Depois, aliás, por detrás de tudo isso que passaste, tem aí um propósito para ti, sim. Foste a escolhida, passaste mal, mas Deus ama-te muito. Ministro, nunca sei a faz pregação, é uma pregação, né? Mas isso não acredita. Já põe uma fala crioulo no mês. Mas eu acredito nisso, a sério. Tem um propósito muito grande para ti. Eu acredito nisso. Tens tanto conhecimento e és cheia de força, cheia de luz, cheia de vida. Tens muito para ensinar. Eu tenho a certeza que o livro, quando acabar, tu vais escrever esse livro, tá? Não esqueça a ideia. Vais Eu, escrever esse eu, eu livro. escrevo, mas às vezes eu fico assim, mas eu nem sei escrever um livro, eu sei ler, não sei Não, tu escrever um vais livro. escrever como tu estás a contar agora. Isso tudo que tu fizeste foi contar. E se fosse, eu estava dentro da história, assim, a ver-te. Parece que estavas aí na cama e eu estou a ver-te. Toda a história que eu estava a ouvir-te. És uma boa contadora de histórias. Contaste muito bem todo o processo que aconteceu contigo. Acho que ficámos sem internet.
A Ludmilla ficou sem internet. Olha, acabou de sair mesmo. Só não concordam que a Ludmilla está a responder a um pedido de Deus. Eu acredito nisso. E vai ser ainda muito sucedida com esse livro. E muitas pessoas vão se beneficiar com esse livro. Voltei. Estava a dizer, ainda Agora, muita gente vai beneficiar com esse teu livro. Vais sim, ser ainda muito sucedida, a sério, acredita. Lembra que fé move montanhas. Um pedacinho de sim, areia, assim. eu já tenho alguns indícios de pessoas já a beneficiarem-se com a partilha que eu tenho feito no meu TikTok. Um dos vídeos que eu fiz vai ter 1 milhão e qualquer coisa de views, um dos primeiros. E esse vídeo estava em português a explicar sobre o problema e muitas pessoas comentaram. E até há uma jovem que já foi ao hospital lá, ela pediu para ir comigo, para eu a levar ao médico, e ela já está a ser seguida lá em Portugal a fazer essas injeções. Estás a ver? E outras pessoas também, pelo menos o nome desses tratamentos. Eu até queria dizer essa parte, para não deixar escapar mesmo, que é muito importante. A injeção triancinolona deu resultado numa parte da cicatriz e uma cicatriz muito pequenina que eu tinha, quando tomei uma única dose, acabou. Então, a injeção é uma boa alternativa, só que no meu caso já estava muito avançado e a primeira vez que eu tomei em Cabo Verde não vi resultado, por isso é que cresceu, depois tive que ir para Portugal. A placa de silicone, agora, nesse tratamento que eu tenho visto mais resultado, é que a pele antes estava com um aspecto pior e tem melhorado o aspecto e também ajuda mesmo para não crescer. O tratamento principal que eu tenho dito a muitas pessoas e quase todos os vídeos que eu coloco e falo sobre isso é a braquiterapia. Eu até agora no último na última aplicação que me fizeram aqui na parte de baixo, eu até disse assim, quem me dera ter visto esse tratamento há mais tempo aos médicos. E eles disseram assim, mas geralmente esse tratamento é só para os casos mais avançados. Tudo bem que eles tratam de casos menores, mas é porque a braquiterapia tem radiação. E quando eles aplicam, até não estão na mesma sala que eu fico lá sozinha, porque pode afetar tecidos à volta ou então interno. Por exemplo, no meu caso, podia afetar ou pode afetar a tiroide, ainda estou para fazer um exame, mas a chance de afetar é menos de 8%, pelo que a médica disse. Então é muito baixa. Exato. E no meu caso, que eu estava a sofrer imenso, valia a pena imenso. Eu também fazia TAC, que era um exame que também já estava exposto à radiação, então entre fazer TAC diversas vezes e o sofrimento, mais vale fazer esse tratamento e, sei lá, eu até uma vez cheguei a dizer uma coisa que o meu pai, sempre que eu falo isso, ele diz assim, ninguém que sabe da vida não pode dizer essas coisas. Eu dizia assim, eu preferia ter menos anos de vida com mais qualidade do que viver até os 100 naquele sofrimento de estar sempre a ir aos hospitais, porque eu prefiro a qualidade do que a quantidade, né? E então agora, mesmo que, não sei, que isso tenha diminuído os anos que eu tenho para viver, se for melhor do que tem sido, já aceitei. Por isso, é assim. Sobre os vídeos, eu fiz esse vídeo em português e muitas pessoas partilharam lá, que conhecem pessoas que fizeram tratamento tal. Cada pessoa dizer uma coisa sobre já fez tratamento, resultou, outra pessoa, que bom que esse tratamento resultou, a tirar informações, uma partilha ali nos comentários. Fiz um outro vídeo recentemente, só com fotografias. Esse vídeo tem o áudio em inglês, então foi entregue para pessoas que falam inglês e maioritariamente nos Estados Unidos por causa dos comentários que eu vi. E também lá nas análises dá para ver quais são os países que têm visto mais. E sim, eu até me atrevi a falar em inglês, a responder depois, a dar as informações, porque é naquele sentido de ajudar mesmo. E muitas pessoas a perguntarem em que hospital, qual o tratamento. E aqui é. Sim, sim. E aqui é que o hospital é na Holanda, mas o tratamento principalmente, porque outras pessoas também no comentário disseram-me assim,
já fez o tratamento tal, no país tal, por exemplo, em Inglaterra, outra pessoa dizer assim, nos Estados Unidos o médico tal. E muitas pessoas, e até outras pessoas que já conheciam um rapaz que tem esse problema muito pior que o meu, estavam a dizer que conheciam esse rapaz, e eu disse para o identificarem nos comentários, e ele falou comigo em privado, e eu dei todas as informações, até comentei com o médico que muitas pessoas têm vindo através dos vídeos que eu tenho colocado, porque quando uma pessoa tem esse problema, quer a solução, e muitas vezes não é fácil de encontrar. Não é fácil, E é outra, verdade. sim, e outra coisa que eu vejo é que quem tem esse problema, se tem numa parte que dá para esconder, não comenta com toda a gente, porque esse problema deita pus, esse problema é grande quando está assim já com um tamanho, então, se não for para a pessoa certa, a pessoa prefere não comentar que tem esse problema, muitas vezes está com o problema e fica a sofrer calado, né? E mesmo em Portugal, eu agora tenho contacto de mais pessoas que têm esse contacto, mesmo número de telefone, e partilhamos e conversamos sobre isso, e há muitas pessoas a sofrer. Há uma senhora que é de Santo Tomé, que foi para Portugal para fazer o tratamento, e está a ser seguida num outro hospital, e ela diz que o médico há pouco tempo disse que já não há nada a fazer, que ele, médico, já não consegue ajudar. E ela diz que sofre muito, que não sabe mais o que fazer, que uma vez até disse assim, eu às vezes tenho vontade de ir à televisão, mesmo agora que acabou, mas ir à televisão para fazer alguma coisa por isso, porque eu sei o sofrimento que é. E essa senhora disse assim, ela disse que tem nos seios, que mesmo se for preciso mostrar para a televisão, que ela mostra. Ou seja, quando uma pessoa está disposta a mostrar uma parte assim mais íntima, é porque está mesmo a querer ajuda. Exato. Sim, Verdade. conheço. Sim, conheço mais um senhor de Santo Tomé também, que tem esse problema na cara, muito grande, e que sofre imenso, também incha e acontecem muitas coisas. Essa jovem que foi ao hospital, que agora está a se seguir lá, a mãe dela também tem, assim, nessa região muito grande, e a mãe está desesperada, está a desistir. Ela disse que já não quer mais fazer tratamentos, que só sofre, mas eu disse assim, é melhor não desistir, porque está a sofrer em casa. Mas também compreendo, porque eu já tive situações em que a cicatriz estava inchada. Eu demorei uns 4 ou 5 dias até ir ao hospital, porque não queria ir ao hospital. Já tinha ido tantas vezes que não queria ir ao hospital. Mas pronto, é um bocado partilhar, é pelo menos dar a informação, dar a informação. E sobre essa parte de zona de conforto, eu também, todo esse processo, eu acho que me tirou tanto da zona de conforto, que se antes eu era uma pessoa mais fechada, não queria partilhar, eu agora não me importo. Tudo bem que a situação também já está melhor, mas mesmo assim tenho aqui marcas, mas eu não me importo, que seja para ajudar. Eu partilho com todo o gosto, porque ninguém merece esse problema. O nível que o meu chegou, ninguém merece esse problema. Eu sinto que estás aí a sentir. E fico contente que já passou, né? A pior parte já passou e estás agora, né? A recuperar-te da última cirurgia. Não tens mais nenhuma para fazer, pois não? Já vai Não, ser a última, se Deus quiser. E bom. é. E Ainda Vitória. hoje, sim, não, diz. Não, estava a dizer que Vitória, ainda bem que é a última e já não vais, né, submeter-te a mais nada. E bom. E ainda tiveste sorte de estar aqui e partilhar com todos, né, que estão a passar pelo mesmo problema. E no meio disto tudo, não sei se queres falar alguma coisa antes de falarmos do ouro sobre azul, né? A Ah, Nádia, sim. Sim, eu só queria dizer sobre as fotografias, duas coisas que eu acho que me ajudaram imenso. Duas coisas têm a ver assim, que é exercício. Eu, mesmo com o expansor, ainda conseguia fazer algum exercício e caminhadas, mesmo aqui na Holanda também fazia, porque eu arranjo um pouco a cabeça, e exercício mesmo em casa gosto de fazer, porque sempre gostei na aula de educação física. E música também, sempre que eu fazia exercício estava a ouvir música, porque nesse momento eu tenho assim inspirações, eu permito-me pensar sem esse problema, tipo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, ficar assim uma pessoa mais inspirada. E foi daí que eu pensei nas fotografias para tirar, e queria mostrar as fotografias atuais que eu tirei, que foi num dia assim, ouvir música, senti-me inspirar, e depois assim, mas muitas pessoas gravam em fotografias, numa sessão fotográfica, quando
por exemplo, uma pessoa tem um filho, quando casa-se, quando é alguma situação importante, então no meu caso é importante. Importante, E exatamente. então quis tirar fotografias para comemorar. Também não queria, mostro já a fotografia, não queria deixar de agradecer a toda a minha família e as minhas irmãs, a Samira, a Janice que vieram comigo, a Analina, todas, a Nena, a Lúcia, a Dulce, a Ana também no outro dia estava a falar com ela, todos a chorar, o meu irmão da Luz, a meu pai, a todos, e pronto. E mesmo eu vi algumas colegas aqui do trabalho e mesmo as colegas de trabalho, muitas vezes eu faltei sem querer, fiquei internada e deixava a colega sem a parceira de sala. E então eu queria agradecer mesmo e dizer pena que esse problema nos afetou tanto. Exato. E Já estou ele tem aqui. para ti. Né? Se quiser, pode falar crioulo, que tem problema. Está ali sempre Na mim, bom. bem provavelmente fala crioulo. Exato. Bom, a minha toda história que Ludmila ia contar lá, não sabe quase tudo, mas não tinha muitas que não tem vita de ouvir. Como de se sofrimento foi nosso sofrimento. Por mais que eu fala parte que já disse fala lá, a não nos sofrer junto com ela ao mesmo tempo. Mesmo que a presencial, mesmo à distância. Como de no olha, não sabe de tudo esse sofrimento. Por uma várias vezes já no vai de férias, não está chega lá, dois dias estava no hospital. Ou, por exemplo, tive na 2019, não vai passar Natal lá, não tive que ir roubar no hospital, que vai passar Natal com nós, para de estava no hospital, mas pronto. Lulmianga essa chora de tristeza, essa chora de alegria. Para de não tem fé, mas já está vencido. Não tem bom como uma força que nós nunca tem. Que nós nunca tem. E não está contente, Deus está no caminho, não está ali para bom. E pronto, já não pensa, bateu, às vezes, a hora que eu fico bom só, às vezes, não pode pensar alguma coisa errada com o bom. Mas, o pode contar com nós, na todo momento, ter nós, na tudo que o pode, como de, não tem fé, mas já vence. Como a força de vontade que levou até lá. Como a Açúcar tinha força de vontade. É verdade. E a minha sensação, a minha pensamento amarelo ali, nem que as coisas dele, mas não de último mesmo. Canto que se contente também. Canto que sei, mas se contente isso. Você não está fácil de vir, não tem que ser muito. Então, você pensa que será que não aguenta? Pode ser mesmo. Mas tudo não é Gui, fecha a televisão. Close. Sim, mas pensa também, mas tem que ter força para contínua, tem que estar tem que estar avança. E a minha, tem aquela parte ali, não sei se terá tempo para falar, mas desde pequeno eu sempre fui muito fã de filme de ação. Meu caro, como olha, nós irmãos da Luz, que gosta de filme de ação. E a minha filme favorita é de Lara Croft, de Angelina Jolie, que fazia Tom Brady, que pode ser outra atriz. Okay. Yeah. Para mulheres fortes na filme, que tá luta. E naquela fase que eu estava ano passado no tratamento com o expansor ali na peito, teve um dia que eu só um filme lá outro, que a menina também é forte, tá luta, e tem que a história ainda assim, terá um bocadinho medo de quando pode ser porque é soberba, né? Alguém aqui só tá pondo cabeça lá em cima, tem que é soberba. Mas eu tô aquele filme de noite e menina tá luta, guerreiro tiro, e depois usa volta de braço, se você tá usando, depois fica a pensar que forte, porque as mulheres assim, se é um filme colombiana também que é mulher forte.
Mas quando pensa para mim, eu falo assim, a outra é forte, ué, você que eu sou capaz. Tipo, se aqui dá cai na mim, mais ou menos, tipo, a minha é forte, só que a mim, nem eu gosto desse tipo de filme de trama, que alguém tá luta com doença, eles gostam de coisa, mas a força, minha cara de que alguém de filme de pistola, de solta força, coisa, mas na minha cabeça naquela tipo, a minha forte, tipo, soberba, assim, alguém da minha elogia, se de que maneira ali meio que você tá sentindo de né? Mas aquela hora não te dá isso, né? Tipo, não, a mim também é forte, é coisa que você tá passa ali sim, e não está ali, tá aguenta. Então, meio que eu pensei, tipo, olha, já admira a minha cabeça, se mantou aí aquela atriz na filme. Mas que ele é um coisa que mais foi meio que fica dentro de mim, tipo, não fica com aquela admiração sim, naquela hora, dá na cabeça, tipo, sim, tá admira, às vezes, dá chama nós é tão exigente, tá crescendo, só que não tiga lá, só que não queria, só que não queria para não admira a nossa cabeça. A mim naquele doença ali, eu pensei, você cagou-se, que tem mais outra coisa que tá com admira na cabeça. Então, dá um estalo de tipo, aí já admirar a cabeça, como se não é alguém na filme, tá passando o que passa, e depois ele consegue, ou alguma alegria, não tá falando, não, aquele alguém lá é bom que vai. Tipo, e aqui me influi a cabeça é isso, a mim também é bom que vai. Mas é bom mesmo. Para tudo que passa, né? Bom é mesmo. Mas é complicado, aquela coisa ali, a mim, olha, a cabeça é quase... Força, Vladimir. É verdade. Fazer força, Vladimir. Falando sobre as irmãs que surgem, foi na meio de tudo isso, né? Tudo que é salavanco ali, que surge o ouro sobre azul, não é verdade? Sim, então, estava em trabalho antes, quando estava um tempo lá, não fica lá em Pedro de Bay, que ele teve aquele dia que chora demais, de noite, fica coisa assim, e eu gosto sempre de olhar vídeos no YouTube, tanto vídeos de vários temas, aquele de psicologia, eles vão ficar sobre empreendedorismo, sobre pessoas que criam seus e-commerce, isso, eles vão assim, pegam coisa ali, assim, e anima a cabeça com ele. Depois tem uma loja ali na Holanda que chama Action, quer saber muita coisa lá, você chamar, comprar e biju lá, não também põe na site, não tá aquele, mas mesmo sem muita noção, para mim, não sabe nem onde que fica correio ali. Pareroche, nunca sabe. Mas canto que pega aquele como um coisa para animar, fica da pensa tipo, alguém tá criando como se você conseguir bem, tá mandando para correio isso tudo, mas sem, nunca pensa nada que as coisas que tem que estar abrir atividade, tem que ter aquilo, tem que dá ideia, Mbappé, fica atrás muito foto, olha lá passo a passo, uma hora que tá montado um site, monta, eles vão ficar tomando alguém link, acha que ele era um bocado que é outro sentido, que é salvação. E hoje tenta ficar falando, mesmo voltando, eles fossem para trabalho, para normal, mas crê continua para mudar aquele. E depois lá quem pensa na minha loja, ainda pensa um cara naquela história de fio. Como eles põem a loja, mas fica também de maioritariamente fio. Até ainda está ativo, só que gosta de ter outras maneiras, de distribuir nas salões e isso, né? Mas acha uma vinculou um bocado, tipo, deu um bocado, mas nem que pensa nada a ver com aquele filme. Estava longe de filme, estava ali desorientado. Mas já tanto que me anima com aquela coisa de tirar foto, de montar um site, de prender mais, de coisa, de outra maneira de hoje. Outra coisa também, teve mais tempo de baixa na outra altura, para morrer aquele problema ali também, e naquela altura dan de aprender inglês. E fica com um caderno lá que até hoje não está na corpo, ele é salva vida para tudo com, então fica tá nota coisa de inglês, aprende inglês na 2019, melhor do que ele sabia de escola secundária, né? E aquele inglês bem serviu bastante, mas nunca sabia ainda, me era para ali que essa tabinha. Você entende? Tipo, não aprende aquele inglês, assim, tem tempo livre, você não consegue, tipo que encaixa bem, para morrer. Um dia tem uma Samira assim, Samira, você quer que o inglês não estava afrontado. Para ter Mariar, mas é melhor que nada. Pelo menos entende, não tem entende. Mas meio que você está em cima que é outra coisa também. Eu não sei por que você está dedicando a aprender que mas já bem serviu. Então, e ficar foi uma coisa que parte de mim, né? Não falei, ter tempo livre, chamei a aula de inglês, e fica tá nota, tá coisa aí. Hoje não está entendendo inglês, não está falando quase que 99% e ainda fala, 50%. Pelo menos para entender o tará. Pronto. Mas a bola Holanda que eu sou inglês que eu aprendi para ter chinês, eu para ter francês. Eles vão terminar a live, eu estou na volta. Eles voltam a mim, eu trouxe aquela história ali de loja, tudinho. E para ver